Fala, criativos! Nesse vídeo vamos fazer juntos um design social media para o segmento pet, passo a passo no Photoshop. Vou deixar o link aqui disponível para você já acessar esses assets, fazer essa aula junto comigo e sem mais delongas, já deixa aquele like, senta na poltrona, pega aquele cafezinho, vem comigo. Antes de começar a nossa aula, eu já deixei disponível aqui um arquivo PSD com todos os assets que vamos utilizar nesse vídeo, tá bom? Então você baixa esse PSD aí para você fazer essa aula aqui junto comigo. Então, para a gente começar, vamos criar aqui um novo arquivo, formato web. Vou colocar aqui como post aula. E agora você vai colocar no tamanho de 1080 por 1350, tá? Pode deixar ativa aqui a opção de prancheta e a resolução. Vamos deixar em 72 dpi, o restante tudo igualzinho. E é só clicar agora em criar, tá? Então, nesse primeiro aqui eu vou colocar como post. E como vocês já estão acostumados, né? A primeira coisa que eu sempre gosto de fazer no momento que eu começo a criação de uma peça digital ou até mesmo offline é colocar primeiro todas as informações. Então agora eu vou colocar as informações. A primeira coisa que a gente precisa separar aqui são as informações, tá? Se a gente seguir os fundamentos do design, o primeiro fator aqui que eu quero trabalhar é a hierarquia de informação, tá? Então, a primeira coisa que eu quero evidenciar aqui vai ser a palavra agitado, tá? Essa palavra agitado ele vai estar em conjunto com a imagem do cachorro, que vai estar do lado aqui, né? E na questão de hierarquia visual, a palavra agitado com o cachorro vai ser a primeira coisa que a gente vai ter aqui como evidência. E aí, para poder fazer isso de uma maneira bem legal, eu vou fazer uma quebra aqui nessa palavra, tá? Então, a gente vai fazer mais ou menos esse tipo de diagramação. Vai ser mais uma brincadeira aqui com essa palavra. Vou deixar aqui na opção do black, tá? A gente está usando aí a fonte Goldplay, beleza? Vamos diminuir um pouquinho aqui a questão do espaçamento. Vamos deixar aqui menos 60. E a ideia vai ser a gente inserir o cachorro mais ou menos nessa posição aqui. Então, quando a gente fala de hierarquia de informação, a primeira coisa que você vai ter como leitura é a palavra agitado, né? E aqui no texto inicial, seu cão anda muito agitado, esse texto inicial, a gente já vai posicionar ele aqui, fazendo uma brincadeira aqui no posicionamento, né? Com essa região aqui do age. Vou diminuir o espaçamento também entre as linhas, para a gente deixar aqui mais ou menos. Então, ó, vamos memorizar aqui o tamanho da fonte e o espaçamento entre as linhas, 50 e 40. Então, aqui a gente vai seguir o mesmo padrão, tá? 50 e 40. Vou posicionar mais ou menos aqui. Pode ser que a gente mude depois. Vamos deixar aqui no 60 para não ficar tão grudado, né? Uma linha com a outra. Então, aqui eu vou deixar mais ou menos 50, 60. Acho que 50 tá bom. Excelente. E aqui esse seu pet shop, né, que em tese seria o site, é o site fictício da marca, digamos assim, essa marca não existe. Eu vou deixar ele aqui mais em cima, posicionado aqui. Vamos deixar ele com medium aqui, então a gente cria um contraste no próprio texto, né, de uma palavra com bold e o .com.br em light, em medium, como que a gente colocou aqui? Em medium. Justamente para a gente o quê? Facilitar a leitura, tá? Para a gente entender aqui que esse é o site, né? E o complemento dele. Então, dessa forma, a gente consegue ter um pouquinho mais de facilidade aí para a leitura. Vou deixar 48 aqui. Perfeito. Então, essa composição ficou bem legal, né? Das informações com agitado aqui em destaque. E agora, galera, vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão pegar o logo fictício aqui, a gente vai colocar esse logo mais ou menos aqui. Vamos posicionar esse logotipo mais ou menos nessa região, tá? Vou agrupar tudo aqui, ó, como de G, vou pegar esse grupo como de A para selecionar aqui toda a região e vou meio que centralizar ele, tá? Então agora a gente tem esse bloco aqui centralizado no centro aqui do nosso projeto, né? Do nosso conteúdo, do nosso post. Então, aqui eu vou posicionar mais para cima, eu vou deixar ele alinhado também bem ao centro. Perfeito. Então, a gente já tem uma diagramação bem legal, né? Temos o site, temos aqui a introdução do texto com agitado em destaque e talvez ele precise se exercitar mais em complemento aqui, né? Com o texto de cima e o logotipo. Então, em termos de diagramação, já ficou bem interessante isso aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o cachorro
Vou desagrupar isso aqui. E a gente vai posicionar o cachorro aqui no contexto, né, desse espaço. Agora, com o cachorro posicionado, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o efeito como se a patinha do cachorro estivesse passando na frente do i. E isso é muito simples, tá, galera? O que a gente precisa fazer? A gente precisa aqui criar o efeito de máscara. Então, ó, criamos a máscara aqui na palavra. Agora, o que você vai fazer? Você vai dar o clique segurando o command na imagem do cachorro e a gente simplesmente fez o quê? A gente copiou a forma aqui do cachorro. Então, essa forma a gente vai aplicar como máscara aqui, né, no nosso quadro de máscara. E como que você faz isso? Tem duas alternativas. Ou você vai no brush aqui, tá? E aí, com o brush selecionado aqui, pode ser esse primeiro, na cor aqui do preto, a gente vai fazer com que suma, né, a região da máscara na letra. Tá? Se você tem dúvidas sobre a questão de máscaras e tudo mais, tem aqui no canal, tá, o curso gratuitamente aí que eu deixei disponível para você acessar. Vou deixar o link nesse momento agora também para você acessar. Eu falo sobre máscara e essas aplicações aqui um pouquinho mais complexas, né? Justamente para a gente conseguir chegar aqui nesses resultados, tá bom? Então a gente fez a aplicação agora da máscara, deixando a patinha do cachorro aí na frente da palavra, como vocês estão vendo, de uma maneira muito simples, né? A gente até poderia fazer alguma brincadeira também, de repente deixando o cachorro aqui na frente do O, mas enfim, eu acredito que assim já ficou ótimo. Então a gente já tem essa sensação de profundidade, tá? Agora, depois que a gente fez a aplicação do cachorro, o que a gente precisa fazer? Vamos trabalhar com as cores, né? Então você vai copiar aqui, ó, paleta de cores. Deixa eu só renomear isso aqui. Joga a paleta de cor aqui. Então, a cor do preto aqui, ó, a gente vai jogar exatamente nessa cor, que não é um 100% preto, né? Como se fosse um chumbo, pelo menos era para ser. Depois eu ajusto aqui na paleta de cor para vocês estarem utilizando. Mas não é 100% preto, é esse preto aqui, ó. Então, a gente clica duas vezes aqui. Deixa eu só ajustar aqui para vocês. Perfeito, ajustado. Então, temos aqui essa cor aplicada. E aqui, galera, no agitado, a gente vai trazer um contraste de cor. Então, a gente vai usar um dos fundamentos do design, que é os fundamentos de contraste, né? E esse contraste, ele está aplicando tanto na escala, no tamanho, para fazer uma diferenciação da palavra, quanto também agora nas cores que a gente vai estar utilizando, tá? Então, vou clicar duas vezes aqui na camada. A gente vai aqui em sobreposição de degradê, tá? Na sobreposição de degradê, você vai selecionar a opção do radial e aqui nas cores você vai fazer o seguinte. Aqui é a cor mais clara, certo? E aqui, nesse pontinho, você vai clicar na cor mais escura, tá? Então, a ideia é que nas extremidades a gente tenha a cor um pouco mais escura. E aí, dessa forma, é só você clicar em OK, opção radial aqui, tá tudo certinho. E ótimo, nós já temos aqui um contraste bem legal, trazendo um certo equilíbrio, uma certa harmonia, principalmente na questão das cores, né? Para não ficar tudo ali de forma monocromática, uma mesma cor. Então aqui a gente consegue criar uma estratégia bem legal aí para trazer essa diferença, tá? Aí, além disso, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode adicionar o efeito de ruído, tá? Que vai trazer um efeito bem legal aqui para esse texto. Então é muito simples para fazer isso, tá? A gente vai aqui, ó, vai fazer o seguinte, você vai selecionar este símbolo aqui, efeito de camada, e você vai colocar o efeito de granulação, tá? No efeito de granulação, pode deixar aqui mais ou menos uns 20. Então eu vou dar um zoom aqui, ó, vocês podem observar que tem esse efeito aí de ruído, tá? Então, a camada aqui de efeito, ela vai pegar, né, todas as camadas que estão embaixo dela, tá bom? Então, vocês podem observar que o branco aqui a gente não consegue ter muita leitura desse efeito. Por quê? Porque a gente só consegue ter a percepção desse ruído a partir do momento que a gente joga um tom de um pouco mais cinza. Tá? O branco a gente não consegue ver. Então eu vou dar o conta-gotas exatamente nesse cinza, que vai ser a cor do fundo. E agora vocês podem observar que a gente consegue ver também o ruído no fundo. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está gostando dessa aula? Você sabia que eu tenho um curso onde eu te ensino Photoshop do zero ao avançado, só que focado em design gráfico? Bom, se você sente que precisa dominar essa ferramenta para começar a sua jornada no design gráfico, vou deixar o link disponível agora para você acessar esse curso e começar a sua jornada. Então, sem mais enrolação, bora voltar para a aula.
Agora, uma coisa que eu sempre gosto de fazer nas minhas composições é sempre trabalhar com o quê? Com elementos complementares, né? Por quê? Porque nesse momento a gente já tem tudo que a gente precisa de informação principal na nossa composição. Só que a gente ainda tem um excesso de espaço em branco, né? E eu falo excesso, o espaço branco ele é necessário, ele faz parte dos fundamentos do design e ele precisa ter, né, tanto o respiro quanto o espaço em branco. Porém, aqui a gente ainda precisa complementar, né, essa arte. E é uma forma bem interessante para a gente fazer isso, é o seguinte, eu vou duplicar aqui esse texto e eu vou colocar aqui, ó, seu pet. Aí a gente vai deixar o black aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, conta-gotas aqui, e eu vou escurecer um pouquinho só, tá? E eu vou deixar esse texto também embaixo aqui do ruído para a gente aproveitar o ruído. E agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar isso aqui, vou posicionar mais ou menos aqui, ó, já fica bem legal. Vou diminuir o espaçamento aqui entre as fontes, mas bem pouco, viu? Só para a gente ter de uma forma aqui mais sutil essa informação do seu pet. Command T vai neste símbolo aqui e agora a gente vai colocar a opção de arco. Eu vou clicar aqui e vou arrastar para a gente trazer um pouquinho dessa distorção. É uma coisinha bem sutil? É, mas que complementa de uma maneira bem legal a nossa composição, tirando um pouco, né, dessa sensação de um vazio, tá? Só que isso é apenas um detalhe, a gente ainda vai ter o que? Mais elementos para elementos de apoio, né, complementares aqui para dar um tchan aqui na nossa arte. E qual vai ser esses elementos, galera? Exatamente os elementos que eu coloquei aqui nos assets, tá? Então vamos lá, primeira coisa, vamos pegar esse ossinho aqui e a gente vai posicionar ele mais ou menos aqui. Posicionar aqui junto com o texto, como se ele estivesse invadindo um texto. Vou duplicar, vou inverter de lado, vou aumentar e vou posicionar mais ou menos aqui. Porém, agora você vai em filtro, desfoque, desfoque de movimento. Então, a gente vai criar ali uma sensação como se esse osso estivesse em movimento. Aí a gente deixa mais ou menos em 20 aqui, ó, o valor dele. E aí já dá um aspecto bem legal. Aí você pode aumentar também, não tem problema. Talvez 20, galera, ficou muito. Vou deixar aqui 15. Então, a gente tem um pouquinho mais de leitura do osso. E aí a gente faz a mesma técnica, né? O mesmo conceito a gente aplica também para esses outros elementos. Então, é só você segurar o Alt, você arrasta aqui a aba de efeitos. E temos aqui também, né, esse elemento aqui com o mesmo efeito. Claro que clicando 2 vezes a gente só precisa fazer o direcionamento aí desse desfoque. Deixando em 20 aqui, só clicar em OK. E agora eu vou pegar a bolinha. Então a gente vai jogar a bolinha também numa região aqui da nossa composição, meio que perto do doguinho. Desfoque de movimento também é a mesma coisa. Porém, vamos deixar um desfoque de movimento menor, tá? Vou direcionar ele aqui mais ou menos. Vamos deixar um 8. Para a gente dar o quê? Mais movimento para a nossa composição, né? Para a nossa arte. E é importante, galera, que os elementos que vocês estiverem utilizando na composição de vocês, eles sejam similares, eles tenham o mesmo estilo. Não adianta eu pegar um osso de um jeito e a bolinha do outro. Tá? Os fundamentos do design de unidade, ele traz exatamente esse conceito da gente manter, né, o mesmo estilo. E aí, galera, dessa forma a gente está praticamente aqui com o nosso conteúdo já pronto. Né? Eu vou pegar esse seu pet, eu vou deixar também na outra cor, na cor aqui do azul. Dá o conta-gotas aqui, ó. Vou deixar nesse azul aqui também, porque o preto eu acho que ficou um pouquinho fora. E agora, para a gente finalizar com chave de ouro, o que eu vou fazer? Vou pegar o dog, vou duplicar essa camada, vou colocar aqui como sombra, tá? Command U, agora a gente vai aqui em matiz e saturação, deixa a luminosidade no 0, porque a gente vai deixar aqui, ó, só a sombra em preto, tá? Feito isso, aí sim você vai lá em filtro com a camada selecionada, você vai em galeria de desfoque, desfoque direcional. No desfoque direcional você vai tirar aqui a marcação dessa caixinha, tá? E aí você vai direcionar mais ou menos com a seta a região que você quer que fique essa sombra e você vai aumentar o quê? A velocidade, tá? Então você pode trabalhar também com a velocidade do ponto final para ver se faz sentido. Eu vou posicionar mais ou menos aqui, tá?
Até a intensidade você pode ver também, intensidade não, perdão, os flashes, né? Para ver se faz sentido aumentar ou não, apesar que aqui ele não está dando diferença, desconsidera. Clique em OK, aí você vai lá em multiplicação e depois você vai em opacidade, deixa uns 20%, tá? Então aqui já vai dar uma sombra também, como se fosse uma sombra ali projetada. É um efeito bem legal para vocês estarem utilizando nas composições de vocês, tá? Esse texto aqui, galera, vou deixar ele um pouquinho mais escuro, praticamente nessa mesma tonalidade aqui. Eu acho que o claro aqui não ficou tão interessante. E aí, só para a gente finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou clicar 2 vezes na sobreposição de degradê, tá? Do radial aqui, e eu quero aumentar um pouquinho esse radial. Eu quero que ele tenha uma predominância maior aqui na cor mais clara, tá? Então é só você clicar nesse símbolo aqui, ó, a gente consegue aumentar ele. Feito isso, a gente está com o radial aqui, a gente pode trabalhar na escala também, né? Então vamos aumentar um pouquinho essa escala. Vocês podem ver que conforme a gente aumenta a escala, aqui a gente tem uma quantidade maior aqui da região mais clara aqui do nosso texto, tá? Então dessa forma, galera, a gente chegou aí nesse resultado final. Não tem muito segredo, é só algumas aplicações, algumas técnicas, usando um pouquinho de fundamento do design, né, de diagramação, para a gente chegar aí nesse resultado final. E é isso, criativo. Espero que você tenha gostado dessa aula e deixa aqui nos comentários qual que é o próximo segmento que você quer que eu faça aqui no canal. Se esse vídeo merece o seu like, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço, até breve, até mais design.